Olá, bom dia, internautas, jornais Hoje News e o Paraná. Quarta-feira, estamos aqui com Graciele, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos vocês. E hoje a gente vai falar de um tema bastante espinhoso, mas que, assim, permeia quase todas as relações. A gente já falou algumas vezes sobre ciúmes, também já falamos sobre traição, mas hoje a gente vai entrar um pouco mais sobre essa questão da infidelidade. Gra, é muito comum a gente perceber assim, algumas relações em que há já uma dinâmica de ciúmes e tal, que a pessoa meio que justifica, eu sou ciumenta, mas ele me trai. Sim. Esses dois sentimentos, eles estão ligados um ao outro, o ciúme e a traição? Então, sempre, de novo, o convite. Vamos colocar os óculos sistêmicos, né? Eu acho que é bem importante para a gente poder ampliar esse olhar. E quando a gente amplia o olhar, quando a gente coloca esses óculos sistêmicos, a gente precisa compreender que sempre existe um contexto junto com a circunstância. Então tem um casal onde tem ciúme, onde tem infidelidade. O que mais vem junto nesse contexto? Lembrando, quando a gente fala de casal, nunca nós estamos falando de duas pessoas. Um casal é sempre mais do que um. Não são só três pessoas também. Não é somente o parceiro, o pai e a mãe. É o parceiro, o pai e a mãe e todo o sistema que vem junto. Então, quando eu digo vamos pôr os óculos sistêmicos, a gente volta lá para as leis sistêmicas e volta para a base que permeia todas as relações, que são essas leis do amor, que Bert Hellinger diz que são as leis do amor, dizia, né? Eu tenho ainda ele muito vivo e eu falo, ele diz, que permeiam as relações amorosas e todas as outras relações também. E tudo isso que aconteceu na vida familiar e nos antepassados do meu parceiro ou na minha vida, eu trago junto para essa relação que está no aqui e o agora, né? E às vezes as pessoas podem perguntar, mas o que eu tenho a ver com essas histórias? Onde eu entro em tudo isso se eu nem estava lá e o que aconteceu antes não tem a ver comigo? Uhum. Então a gente precisa entender que nós somos parte de um sistema. Eu sou parte de um sistema, o meu parceiro, o meu marido, o meu namorado, ou o meu futuro namorado, meu futuro pretendente também vem de um sistema. E é muito mais fácil que a relação dê certa quando eu conheço essas leis do amor. Então, quando eu conheço sobre o pertencimento, quando eu conheço sobre a ordem e quando eu conheço sobre o equilíbrio de troca. Então, quando você me pergunta... Tem uma sintonia entre o ciúme e a infidelidade? Em determinados casos, sim, e em outros, não. Né? Tem uma frase que é bem impactante, que diz, quem tem ciúmes quer perder. Na verdade, todo mundo acha o contrário, né? Tem ciúmes porque é possessivo, né? Porque tem ciúmes porque ama, né? Então, ter os ciúmes e querer perder é uma dinâmica que está oculta no movimento dos ciúmes. Quando eu sinto ciúmes, eu posso amar muito a pessoa que eu estou sentindo ciúmes. Mas algo em mim, uma dinâmica que está mais atrás na minha história, motiva para esse movimento de querer perder. Por que isso? Quando eu tenho um relacionamento em que o ciúme vem, ou do parceiro em relação a mim, ou de mim em relação ao parceiro, significa que há algo em aberto no passado. Num passado próximo, como a minha própria história, principalmente na relação com os meus próprios pais, né? Então, se eu sou uma criança que em algum momento teve um movimento de amor interrompido, em algum momento perdeu o vínculo de amor com os pais, fica um buraco, como se fosse um buraco na alma. E eu vou refletir essa falta nas minhas outras relações. E aí não vai funcionar. Então eu tô com um parceiro super bacana, eu tô amando essa pessoa, percebo que a pessoa me ama também, mas o ciúme vem e é avalaçador. Porque a falta que a minha alma sente tá projetada aqui, mas ela não é daqui, ela é lá de trás. E aí a tendência é perder aqui para eu poder resgatar o que falta lá atrás. Aí nesse caso, os dois vão andar junto. O ciúmes vai meio que atrair uma traição. Talvez.
porque depende da índole da pessoa que você está. Talvez a pessoa fala, não suporto mais isso e eu vou me retirar, não suporto mulher ciumenta, não suporto homem ciumento e eu vou me retirar. Ou a tendência é tipo, eu não suporto mais, eu vou me aliviar em algum lugar. Ou assim, eu amo muito essa pessoa, mas eu tenho que dar um tempo dela. Sim, então pode ser que as duas coisas andem juntas, sim. E aí, o que motiva então a infidelidade? Né? Por que uma pessoa vai trair? O que motiva uma pessoa a trair? E muitas das traições não significam que as pessoas não se amam também. Né? E é um movimento, quase que é um ímpeto à traição, que é irracional. A pessoa não pensou, quando ela viu, ela já traiu. E ela se arrepende e volta. Então, na traição e nos ciúmes tem uma dinâmica parecida. Porque há algo violado para trás, ou na minha própria história, ou na história dos meus pais, que eu agora represento essa dinâmica nessa relação. Então, todos nós somos inseridos em sistemas. O que é um sistema? Voltando lá para os contextos dos fundamentos. Um sistema é várias partes que fazem um conjunto de partes que formam um sistema. Então, o que é esse conjunto de partes? A nossa família. Quem Todos são as partes? Antepassados. Isso. Né? Quem faz parte? Você, os seus irmãos, os seus pais, os seus avós, os seus bisavós, os seus tios. Todos fazem parte desse grande sistema. O que está em aberto no sistema vai aparecer nas gerações seguintes. Então, eu faço parte de uma geração. Eu já tenho filhos. Então, tem uma geração aqui dos filhos, a minha geração, os meus pais, os meus avós, os meus bisavós. E tudo isso interfere na minha vida. Não é uma escolha, é uma lei. A vida funciona assim. Não tem como eu escolher não carregar nada do meu sistema. Não é uma escolha. É preciso estar atento para poder lidar com aquilo que eu estou... Você pode escolher olhar para isso. O que fazer quando eu me dou conta. Pelo conhecimento daí. Porque as pessoas que não têm o conhecimento vão ficar talvez numa sequência de relacionamentos em que ocorre traição. Então, se você tem relacionamentos e com frequência é traído ou traída, vai procurar ajuda, porque você provavelmente está numa simbiose relacionada a outra história. Pode ser a pessoa, né? O traído que está trazendo esse movimento, não a pessoa. Ela só está... uma forma de mostrar para ela que ela precisa olhar para né? isso. Então, o que acontece? Se todos os meus relacionamentos eu acabo sendo traída e eu tenho um bom comportamento, eu me relaciono bem com a pessoa e de repente vai tudo por água abaixo porque eu sou traída. Então, o que pode estar por trás disso? Né? E é muito comum. Se você olhar para as pessoas e perguntar, quase todas as pessoas ou já traíram ou foram traídas. Né? E não tem a ver com índole a traição, porque às vezes a pessoa é uma pessoa super do bem, é uma pessoa que tem valores, que tem uma índole, né, bacana, e de repente cai na besteira de trair. Por quê? É um movimento que te sequestra. Isso não justifica, tá, gente? Não é para justificar a traição, mas é para acordar, para sair do julgamento e para saber que tem um impulso. Então, se eu tenho esse impulso, ou se eu faço parte de uma relação, que nem eu disse antes, onde eu sou traída todas as vezes, o que em mim atrai isso? Onde em mim eu informo um parceiro que trai? E a gente não atrai nada que não estamos em ressonância. Eu estou vibrando essa informação e eu atraio um homem que vai fazer isso que eu estou atraindo. Ele vem se juntar à minha vibração. Aquela história da cocriação, né? Você cocria esse movimento para justamente você poder olhar para você. E não é consciente, né? Então a gente cocria muito mais inconsciente do que conscientemente. De que maneira a gente cocria inconsciente? Pela vibração das memórias. Então eu não sei que a minha mãe foi traída, por exemplo, ou que a minha avó foi traída. E isso vibra em mim, porque em algum lugar eu tenho essa informação que eu herdei dessa relação. Então aqui eu posso estar representando alguém que foi traído do passado. E talvez essa pessoa que foi traída ou que traiu no passado, ela foi excluída.
Aí entra a lei do pertencimento. O que significa pertencimento? Todos pertencem de forma equiparada. Nenhum comportamento justifica uma exclusão. Aí, se a pessoa que traiu ou foi traída está excluída, alguém das gerações seguintes vai se fazer representar o excluído. Então, eu tô aqui bem de boa no meu relacionamento, de repente eu sou traída e eu sou levada a excluir essa pessoa porque ela me traiu. Então, eu estou representando nessa relação algo do passado. Gra, mas o que eu faço? Né? Constela. A constelação é uma ferramenta, é uma oportunidade maravilhosa de fazer esses ajustes que a gente não consegue fazer intelectualmente. Porque de repente você fala assim, entendi, então eu vou escolher melhor os meus relacionamentos. Não se trata disso. Se está na sua memória que você vai ter a possibilidade de fazer esse ajuste, você vai encontrar o parceiro ideal e o parceiro ideal vai te trair também. Ou então você entra numa dinâmica, muitas vezes isso é comum hoje a gente observar, as pessoas ficam tão neuróticas, né? Começam a roubar celular, a caçar coisa, né? Em rede social hoje é mais fácil, né? De você ver com quem a pessoa que você se relaciona e de repente começa a criar na cabeça, a imaginar, né? Uma suposta traição. Exato, não é nem traído, mas tem o sentimento da traição consigo. É como se a todo momento estivesse com o medo de ser traído. Isso também é uma memória, talvez, que seja lá de trás. Então, o que aconteceu? Eu sempre peço para vocês, observem a própria história, o próprio contexto e observe o que tem nos contextos do seu pai, da sua mãe e o que você experimentou na relação dos seus pais quando você era criança. Porque muitas vezes houve traições entre o pai e a mãe e a criança se coloca do lado da mãe ou se coloca do lado do pai. A criança julga aquele que traiu, porque um filho, isso vale, eu quero que vocês percebam assim, eu sou uma esposa, e eu sou mãe, e eu sou filha. Então, o que eu experimento aqui tem a ver com o meu passado, tem a ver com a história dos meus pais, e tem a ver com a história dos pais do meu marido, e o que eu experimento aqui com meu marido já está influenciando nos meus filhos. E os nossos filhos, e nós enquanto filhos, estamos sempre trabalhando em função do sistema. Então é muito comum que os filhos trabalhem em função das histórias dos pais. Então é precioso que você experimente uma relação autêntica com seu marido agora, para que os seus filhos fiquem mais livres para fazer escolhas. Porque se eu sofro uma traição, por exemplo, e eu julgo o meu marido, eu critico o meu marido e eu entendo que homem não presta, eu vou separar o meu filho pela metade. Então, uma parte do meu filho, que é 100% o pai dele, aquele traidor, vagabundo, que não vale nada, é totalmente violado junto no meu filho. E esse filho vai se colocar do meu lado, ou o filho ou a filha. E é bem provável que essa criaturinha aqui não esteja disponível para uma relação bem-sucedida ali na frente. Agora vamos voltar um pouco. Se isso é verdade aqui na minha relação, se o meu marido não consegue estar numa relação de forma inteira, de forma presente, de forma que mantenha a verdade e que não vá trair, se ele não consegue fazer isso, é bem provável que ele é fruto de uma relação que não foi bem sucedida e que uma parte dele está lá ou do lado da mãe ou do lado do pai. Percebe como é sério isso? E ele não está disponível para essa relação. Não está disponível para essa relação. E se eu estou nessa relação e eu fui atraída, fui traída, o meu marido me traiu, o que em mim vibra essa informação que eu atraio alguém com essa característica também? Então, lembrando, o ponto mais importante para ter uma postura sistêmica e para você conseguir experimentar a vida a partir dessas leis, fazendo bom uso do pertencimento da ordem do equilíbrio, é você assumir autorresponsabilidade. Eu sou 100% responsável por tudo que acontece na minha vida. Até pelas traições? Sim. Até por ter um marido ciumento? Sim. Você está escolhendo, consciente ou inconscientemente.
mesmo que for inconsciente, de quem que é a responsabilidade? É minha. E pelo menos olhar para trás, né? Você usou um termo bem interessante. Você falou que as crianças podem julgar. E a gente já falou sobre o julgamento aqui. Sim. Mas, por exemplo, é possível de a pessoa, porque traição é uma das fofocas mais gostosas que existem, né? Sim. Tanto que existem mídias especializadas em fofoca de personalidade. Sim. Então é muito comum você fofocar a traição de outra pessoa. E muitas vezes, claro, sempre no julgamento, né? Sim, uma fofoca sempre é um julgamento. E quando você julga fora do teu sistema, isso também pode ressoar em você. Claro. O julgamento, ele nos amarra com aquilo, com o assunto que é que a gente está julgando, digamos. Então, se eu julgo você por um comportamento, é muito natural que na sequência eu vou ter uma experiência proporcional àquilo que eu estou julgando. Então, se eu julgo uma amiga que está num relacionamento furado e que o marido está traindo e ela não faz nada, pode ser que eu não vá ser traída, mas eu vou experimentar uma circunstância proporcional àquilo que ela está sentindo. Porque quando eu julgo, eu me coloco superior ao outro. Quando eu julguei, eu me coloquei maior. Quando eu me coloco maior, eu violo a ordem. E juntamente o pertencimento. Porque eu falo, essa pessoa, coitada, já está excluída. Mas eu não quis excluir. Já foi. O movimento é muito rápido. É uma lei. Não tem como a gente se preservar dessa lei. Eu julgo, mas eu tenho uma justificativa por julgar. Não tem. O universo não tem essa capacidade de filtrar. Você vai experimentar algo na sequência na mesma medida. O negócio do julgamento dos filhos para os pais que você trouxe agorinha. Então, eu olho para os meus pais e eu percebo que os meus pais tiveram uma relação furada e que o meu pai traiu a vida inteira. E eu não admito um homem que trai. Eu não admito que um homem faça isso com a minha mãe. E a minha mãe, em vez de tomar uma atitude e se separar, ficou aguentando. Quantas histórias dessas que a gente conhece? E aí eu tô em dois lugares do julgamento. Eu tô julgando o meu pai por ser traidor e tô julgando a minha mãe por não ter feito nada. Qual é a minha sina? Eu posso ter o melhor marido do mundo, eu posso ter a melhor relação do mundo, pode ser permeada de amor, inclusive, mas a minha sina está no meu julgamento. Aquilo que eu julguei eu vou experimentar. Ou eu vou trair o meu marido, mesmo amando ele, ou eu vou ser traída por ele. Ou eu vou representar a mãe dessa relação, ou eu vou representar o pai. Não tem escolha. E muitas vezes nós julgamos quem trai, né? Tipo, o marido da minha amiga traiu, isso não se faz, ela é uma pessoa super do bem, nanana. Eu não sei qual é a história de vida dele. Ele está tão vinculado àquele julgamento, àquela dor que ele sentiu quando via o pai ou a mãe sofrendo, que ele fica lá, ele está lá, ele não está disponível na relação aqui. Lembra que eu falei antes, se eu tenho ciúme e eu não tenho nem motivo para ter ciúme, eu tô com muito ciúme, a minha alma tá parada lá atrás. O meu lugar dessa relação, ele tá vazio. Ele tá vazio porque a minha alma tá lá. E aí, de novo, lei sistêmica, que significam as leis, que significam as ordens do amor. Significa que nós precisamos o tempo todo estar atentos onde eu me posiciono, onde eu pertenço, na primeira linha, né? Lá na minha família de origem, qual é o meu lugar? Então, visualizem isso agora, façam esse exercício agora e façam esse exercício todos os dias da vida de vocês, porque isso vai fazer a diferença. Então, se vocês nunca forem num curso de constelação, se vocês nunca assistirem uma constelação e se vocês nunca fizerem um curso meu de postura sistêmica, vocês podem levar essa informação pro resto da vida e mudar a vida de vocês. E a informação primeiro lugar de pertencimento, pai no lado direito, a mãe do lado esquerdo, os filhos por ordem de chegada. Faz uma meia-lua e desenha o seu sistema familiar. Desenha onde é o lugar do seu pai, onde é o lugar da sua mãe e onde é o seu lugar em relação aos seus irmãos. Visualize cada um no seu lugar. E olhe para os seus pais desse lugar. Então, aqui está o pai, aqui está a mãe
e aqui eu sou a primeira filha, digamos, o meu lugar é esse. Como é olhar daqui para o meu pai e para minha mãe? Então eu experimento, vocês precisam experimentar isso no físico, no corpo. Então tá, aí aqui eu tenho uma história de um pai e uma mãe que traem. Aí lembrem, o que significa ordem? Ordem significa que o que veio antes tem precedência. O que veio primeiro e o que veio depois. Na relação familiar, o que veio primeiro? Os filhos ou a relação dos pais? Veio primeiro a relação dos pais. Então, pela ordem, o filho não pode se meter na relação dos pais porque ele está violando. Aí você lembra que toda violação de ordem, pertencimento e equilíbrio tem consequência? Então, se eu me meter na relação dos meus pais, eu vou ter uma consequência séria na minha vida. Eu vou levar isso para a minha vida pessoal ou para a minha vida familiar lá na minha outra família. Gra, mas o que eu faço? Porque eu tô aqui como filho e tô olhando que meu pai e minha mãe tem uma relação difícil, teve traições, o meu pai traiu, minha mãe sofre, ou minha mãe traiu, meu pai sofre. Como que eu lido com isso? Lida olhando para os pais como adultos. Porque quando você nasceu, não importa quão adultos os seus pais eram, se eles tinham 15, 16, 18, 20 ou 30 anos, eles já estavam na vida adulta. Você era só uma sementinha. E diante dos nossos pais, nós continuamos tão pequenos quanto lá no momento da concepção. E aí a gente entende que desse tamanico que a gente não pode se meter nessa relação. Isso é a coisa mais saudável que um filho pode fazer. A coisa mais saudável que um filho pode fazer é se posicionar como filho e confiar que esse pai, essa mãe, esse homem e essa mulher têm uma relação, são adultos e eles podem assumir a consequência das próprias escolhas. Percebe? E um filho pode, de repente, buscar uma constelação para o pai e para a mãe? E quando essa relação do pai e da mãe já se tornou algo abusivo, por exemplo, o pai trai ou a mãe trai e existe uma relação de dependência, a outra pessoa já não consegue mais sair. Que tipo de ajuda ele pode trabalhar? Então, quando um filho está numa situação dessa, que é bem importante isso, que bom que você trouxe, como eu me retiro dessa situação e como eu posso ajudar sem violar a ordem? Né? Então, existe todo um contexto de novo. Onde um filho pode constelar isso? Ou como um filho pode ajudar? Se for fazer uma constelação, eu estou falando de um filho fazer uma constelação em relação a essa situação familiar, ele pode fazer uma constelação a partir do que ele próprio está sentindo. Como eu lido com essa situação? Como eu me comporto nessa situação? Ele pode fazer uma constelação para tentar organizar algo para que ele se fortaleça. Então, vai ser uma constelação provavelmente de ordem, de organizar. E a partir disso, pode ser que o casal se fortaleça. De uma simples constelação assim. Sem trazer a questão do pai e da mãe. Outro jeito de um filho ajudar, então eu sou uma filha e eu olho para os meus pais e vejo que a relação tá abusiva, tá horrível, tal. Ou eu encontro alguém da linha da minha mãe, do meu pai, ou dos avós, para solicitar ajuda. Então, quem vem antes dos meus pais que poderia ajudar? Ou eu solicito que os meus pais procurem ajuda. Então, eu falo, mãe, tá aqui, tem esse recurso, a gente pode contratar uma pessoa, um terapeuta que pode te ajudar, mas eu preciso deixar com a minha mãe a escolha. Porque se ela está num relacionamento abusivo, se ela está suportando tudo isso, o que tem aqui atrás dela? Talvez seja a maneira dela permanecer na vida, seja nessa relação abusiva. Já é a dinâmica dela, né? É a dinâmica dela. E isso precisa ser olhado com respeito. E esse é o desafio de ser filho. E como eu vou olhar para os meus pais e eu vou suportar isso? Com respeito. Então, por mais que doa isso, você precisa olhar os pais como grandes e você como filho. E fazer esse movimento em direção aos pais. Então eu olho para o meu pai e para minha mãe
e eu me curvo ao destino deles, mesmo que isso seja muito difícil. E eu mantenho um pouco esse movimento, imaginando só eles. Isso já é praticamente movimentos de constelação, porque a nossa vida real é uma constelação constante. Então eu posso fazer pequenos movimentos que eu trago paz para as relações. E eu preciso ter um movimento interno de confiar em algo maior. O que é confiar em algo maior? Tem uma alma, uma maestria divina dentro do meu pai, mesmo que ele seja violento, e tem uma maestria, tem uma harmonia divina dentro da minha mãe, mesmo que ela seja submissa, ou que ela se submeta a. Então eu preciso olhar para essa grandeza que existe nos dois. Desafiador para quem está numa relação onde isso é verdade, desse abuso ou dessa submissão, muito desafiador, mas é um dos únicos recursos que vai poder contribuir para que isso seja amenizado. Porque talvez a tua interferência direta vai causar mais problemas. Mais consequências desajustadas. Porque lembra de uma coisa, se eu julgar o meu pai e minha mãe, eu julgo o meu pai pelo comportamento abusivo dele e julgo a minha mãe por ela não se movimentar, por ela não sair dessa relação abusiva, é um julgamento. Sendo julgamento, ele tem consequência. Não importa a justificativa. Então, se para você isso é muito difícil, se para você isso é verdade, que você participa, que você faz parte de uma família onde existe esse tipo de situação, procure ajuda de um constelador, procure ajuda de um psicólogo, procure ajuda de uma pessoa que você confia, procure ajuda talvez dos seus avós, porque as pessoas que estão na família, às vezes a solução está neles. Mas não tente você resolver a questão dos seus pais, porque você vai levar isso para a sua próxima relação. E aí é muito provável que você vai encontrar um marido igual o pai, igual o seu pai, e talvez você já esteja nessa relação, e você vai ter um comportamento igual a sua mãe. Talvez não tão denso como o deles, mas você vai ter algo proporcional a essa circunstância que você julgou tanto. E por mais que você escolha não ter esse tipo de relação, você vai cocriar isso e você talvez nem tenha percebido isso ainda. Que já está numa relação parecida. E às vezes a relação é boa, a relação de casal é entre aspas, estável, tem tudo para dar certo, mas o sentimento que você tem é como se estivesse numa relação abusiva. Mesmo que a pessoa não tenha esse comportamento, mesmo que ele tenha uma índole boa, você fica alimentando uma coisa que você não sabe nem o que é e você vai experimentar como insatisfação. Tá? Então, muita atenção. Volta lá para a família de origem. Qual que é a ordem? Pai, mãe, filhos. Os filhos cuidam das próprias coisas e os pais cuidam das próprias coisas. Se alguém precisa de ajuda, são os filhos. Os filhos solicitam ajuda dos pais. E os pais, se precisarem ajuda dos filhos, os filhos só podem ajudar se os pais solicitarem. Talvez essa mãe que esteja numa relação abusiva fale: filha, o que eu posso fazer? Eu preciso de ajuda. Bingo. Aí chega a hora que o filho pode falar: olha, o cartão de uma consteladora, ou de um psicólogo, ou informa que existe uma lei Maria da Penha, né? Não importa o que você vai fazer, importa que você faça alguma coisa, desde que você seja solicitado, senão não vale a pena se meter. Então, e é bastante comum, a gente então falou bastante das pessoas que são traídas, do sentimento e do histórico e tal. Nós vivemos uma sociedade ainda um pouco machista, né? Então, é meio que aceitável a traição do homem e alguns até veem isso como algo positivo, né, para eles. Então, quando que um homem, quando ele é até incentivado, né, ou admirado, quando ele tem várias mulheres, pode se dar conta que aquilo é um comportamento ruim para ele. Disfuncional. Então, existe uma outra lei que é o equilíbrio de troca. É o equilíbrio entre o dar e o tomar. Então,
Uma das dinâmicas que leva à traição também é o desequilíbrio de troca. O que significa isso? Para uma relação ser bem-sucedida, para um casamento ser próspero, é preciso que essa lei de troca seja validada. Porque numa relação de casal não existe hierarquia. O homem não é maior do que a mulher não é maior do que o homem, não existe maior e menor. Numa relação onde tem essa condição do machismo, é porque o homem está se colocando maior do que a mulher. De novo, autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? Se eu percebo que eu estou numa relação disfuncional, a ponto de o homem ser machista e eu ser submissa, eu dou conta disso? Se você dá conta disso, ok. Se você não suporta mais isso, onde em você tem essa verdade de submissão? Olha para trás. Será que eu estou fazendo igual a minha mãe? Será que eu estou fazendo igual a minha avó? Será que tem alguma coisa que eu possa olhar e eu identifico que eu estou misturada com isso? E que isso não tem a ver comigo? Porque afinal de contas eu não sou uma pessoa submissa, isso não faz sentido. Quando o que você experimenta é desproporcional à tua própria verdade, você está misturado com outra coisa. Então a gente pode olhar isso, perceber isso sozinho mesmo, olhando para a história, ou faz uma constelação e vai resolver isso. Escolha resolver a vida, né? Claro. Nem que for pedindo ajuda. Todos nós precisamos de ajuda, todas as pessoas precisam dessas... Tem ferramentas para isso, né? Então não vale mais a pena sofrer. Então eu estou numa relação onde está assim, o homem está maior do que a mulher. Eu preciso me dar conta que se eu estou nessa relação é minha responsabilidade, se não está bom eu saio. Aí o homem percebe, nossa, eu percebo que eu tenho esse movimento de ser machão. Também pode estar vinculado e misturado com uma coisa lá de trás. Então, para a relação dar certo, precisa estar equiparado o homem e a mulher. Se não tiver equiparado, você vai ter a consequência. Ou você dá conta da consequência, ou você resolve. Das duas, uma. E pode ser que uma constelação faça um ajuste tão impactante que essa relação passa a funcionar de uma forma ajustada. Tá? Isso pode acontecer. Ah, mas o meu marido quer machão e ele nunca vai constelar. Faz você, faça a sua parte. Mas eu amo demais ele, eu tenho medo de perder. Faça uma constelação, talvez possa ajustar esse movimento. Quando eu consigo ter esse equilíbrio de troca, o meu marido faz uma coisa bacana para mim, eu fico feliz, eu faço uma coisa bacana para ele. Ele fica feliz, ele faz, e essa é a troca que favorece as relações. Lá em casa, nós trabalhamos fora e quando chega em casa, o que acontece? O marido deita na sala, ergue as pernas e pede uma cerveja ou um copo d'água e a mulher serve? Ou os dois chegam em casa e eles dividem também essas tarefas de casa? Então presta atenção, esse dar e tomar também é em relação às tarefas e em relação às responsabilidades. E muitas vezes a mulher ela se coloca num servir em casa de uma forma que desequilibra a troca de novo. Então ela faz e o homem toma. Qual que é a tendência? Aquele que está devedor, aquele que recebeu muito, está pesado. Uma das formas de aliviar é buscar fora alguma coisa. Ou essa criatura vai buscar uma amante, ou essa criatura vai buscar o bar, qualquer coisa, menos ficar em casa, porque ele não aguenta esse peso de ficar recebendo. A mulher fica muito maior. Por mais que seja um comportamento que ele mesmo queira. Isso. Então, como eu faço para ajustar isso lá dentro da minha casa? Eu convido o outro a fazer comigo as tarefas. De uma forma gentil, de uma forma amorosa. Teve um momento de um grupo de constelação em que eu expliquei sobre isso. E eu sempre explico antes das constelações algumas dinâmicas. Eu gosto de contribuir dessa forma que as pessoas levam isso para casa. E uma pessoa foi para casa e falou, eu vou fazer isso, porque meu marido chega em casa e já deita e não faz nada. É como se ele tivesse já trabalhado toda a parte dele, e quando chega em casa, eu que tenho que assumir. Sendo que os dois trabalham fora. Aí eu falei, então, qual é um bom jeito de você conseguir que ele venha te ajudar ou que ele divida essa responsabilidade?
é você pedindo, né? E eu expliquei e tal na constelação, antes da constelação. E aí ela foi pra casa e na próxima semana ela voltou e falou: Gra, não funcionou. Não funcionou. Eu falei: então me conta como você fez. E aí ela falou assim: eu fui lavar louça e aí eu lembrei e aí eu fui toda querida lá pro meu marido falar pra ele me ajudar. E ele falou: eu não vou ajudar não, né? E aí ela ficou brava porque não funcionou. Então, como funciona? Como ser funcional essa chamada, essa divisão de tarefas? Primeiro, precisa ser sem intenções. Olha, você tem que né? Tem que aprender. Tem que aprender, tem que entender como funciona. O que é sem intenções? Ser que o marido tá tão cansado mesmo e que ele fala: ai, amor, eu não aguento hoje, não vou conseguir, eu tô tão cansado, tudo que eu quero é uma massagem nos pés, né? Então eu entendo que naquele momento ele não tá disponível para isso. E aí eu posso concordar. Ou eu posso falar: amor, vem me ajudar aqui, que daí a gente pode assistir um filme juntos. Ai, me ajuda aqui com a louça e depois a gente pode dormir mais cedo, né? Uhum. E faça isso de uma maneira que você acolha ele, ou que você... É um jogo de sedução isso também. Agora, se a moça que aconteceu isso, ela falou assim: eu vou articular aqui e vou bem boazinha lá falar pra ele e ele vai me ajudar. Não vai. Não vai, porque a alma sente que não é autêntico. E aí aqui tem controle. Se eu vou falar assim: eu vou toda querida, porque se eu fizer isso, ele vai fazer isso. Controle não funciona numa relação. Porque daí, aquele que está querendo controlar já se colocou maior do que o outro também. Então a relação de casal como eu falo assim, é uma vulnerabilidade a cada dia. É você se jogar nessa vulnerabilidade todo dia e se jogar com amor, se jogar com segurança, se jogar considerando o outro e aquilo que o outro é. Na minha vida, eu tenho um relacionamento de 20 anos. E quando eu comecei a namorar com meu marido, eu tinha muitos ciúmes. E ele nunca me deu motivo para ter ciúmes, mas eu tinha muitos ciúmes. E era uma coisa assim, era uma nuvem que vinha e me sequestrava, e eu começava a imaginar algumas coisas. Eu não desconfiava dele, eu desconfiava que vai que alguém pede uma carona pra ele, ele não vai dizer que não, e a pessoa se oferece pra ele. Esse tipo de coisa que passava pela minha cabeça, lá no começo do namoro. E eu ficava, aquilo virava uma bola de neve. Ele chegava, se diluía, mas ele sentia que eu estava um pouco incomodada. E aí um dia ele olhou bem pra mim e falou: ou você começa a se amar de verdade, ou daqui a pouco nem eu vou te amar mais. Aquilo foi um choque pra mim, porque eu nunca tinha pensado nisso. E ele falou isso de uma forma tão amorosa pra mim e tão verdadeira que eu comecei a cair na real. Porque se eu não me amo, eu vou ter medo de perder. Se eu não me amo, eu vou ter ciúmes do outro? Sim. Então aqui é uma outra dinâmica para quem sente ciúme. E esse ciúme doentio, essa falta de amor próprio, pode sim empurrar o outro para uma traição. E aí eu vou culpar o cara ainda pela traição, sendo que eu empurrei ele para essa situação. Porque eu não tô disponível para ele, nem consigo me amar. Mas insegurança, falta de amor próprio também pode ser uma dinâmica, né? Que vem lá de trás. Amor interrompido, alguma relação com os pais. Isso. Se eu não consigo me amar, se eu não consigo olhar no espelho e gostar do que eu vejo, quando eu tô desgostosa comigo, o que falta em mim? Quando eu não tô inteira, falta o meu pai e minha mãe em mim. Então eu preciso olhar também. Mas só voltando um pouco nessa dinâmica do pedir pro outro. Essa pessoa que veio na constelação e contou isso, ela percebeu dessa história que ela pediu para o marido ajudar e o marido falou que não ia ajudar, ela ficou brava com ele e foi fazer o que tinha que ser feito. Então, em vez de ajudar, acabou atrapalhando mais. Então, é preciso fazer o ajuste interno. Como eu peço ajuda? E se uma pessoa está lá lavando louça e está cuidando
cuidou do jantar, cuidou da mesa, tá lavando louça, colocou os filhos para tomar banho, tá cuidando até da roupa que tá no tanque, o marido tá lá assistindo televisão de boa, ela tá aqui fazendo tudo isso, tá pensando, meu Deus, será que não enxerga? Meu Deus, tudo eu sozinha, meu Deus, não percebe que eu tô fazendo tudo sozinha, que eu tô sobrecarregada? Não, o outro não percebe. Então, toda vez que a gente precisa de ajuda, a gente precisa informar, a gente precisa solicitar. E solicitar de uma maneira desprendida. Então, eu solicito o que eu preciso. Se eu solicito uma vez, solicito 2 vezes, solicito 10 vezes e eu não tenho esse feedback, quem que é essa pessoa que eu estou me relacionando? Estou fazendo o que com essa pessoa? Fazendo o que com essa pessoa? Que tipo de amor próprio eu tenho que eu tô com uma pessoa desse tipo comigo? De quem que é a responsabilidade? Não é do outro, é sua. Assuma isso. Que tipo de homem que você quer? Que tipo de mulher que você quer para se relacionar? Então começa a pontuar e começa a investir nessa relação. Se esse parceiro não supre essas suas necessidades básicas de uma relação, tome uma decisão e seja sincera. Olha, eu não dou conta mais disso porque eu quero um parceiro que some comigo e não que se afaste ou que, né? que me pese. Percebe? Então é autorresponsabilidade, é de novo chamar pra cá. É de novo uma questão de amor próprio, de se olhar com respeito. Uma pessoa que sofre um relacionamento abusivo, quem está se desrespeitando primeiro é a pessoa que está sofrendo o abuso. Eu não tenho força, então eu vou atrair um perpetrador. Eu tenho um perfil de vítima, de coitadinha, de mimizenta, eu vou atrair um perpetrador. E tem mais uma dinâmica bem bacana, que é assim, na família de origem, eu me dou super bem com a minha mãe, me dou super bem com meu pai. Meu pai é meu herói, meu pai. A filhinha do papai nunca vai estar disponível para um relacionamento saudável. E aí é bem provável que essa filhinha do papai vai encontrar um filhinho da mamãe. Então o filhinho da mamãe é aquele que a mamãe faz tudo, que a mamãe faz a comidinha deliciosa para ele, que a mamãe deixa a roupinha toda arrumadinha, que a mamãe cuida, protege, nunca vai encontrar uma mulher que vai substituir essa característica da mãe. Então ele vai estar sempre aqui. Aí ele encontra uma mulher bacana e ele vem com esse ímpeto de ela ser igual à mãe. Não vai ser, porque a mãe tá lá, aqui é outra pessoa, é outra dinâmica, outro comportamento, e ele vai falar, achei que essa era a mulher da minha vida, não é? Ele vai começar a procurar outra e vai trair. E essa filhinha do papai vai falar assim, nossa, achei que esse homem era igual ao meu pai, sempre quis um homem igual ao meu pai, não é. Aí a filhinha do papai volta pro papai e o filhinho da mamãe volta pra mamãe, porque essa relação não vai funcionar nunca. Então, se você é o caso de ser o filhinho da mamãe ou a filhinha do papai, vai ajustar essa relação, porque você vai estar fadado a uma relação mal sucedida. Vai trair e aquele cara nunca vai ser suficiente para você. Ou a mulher vai trair e vai se encontrar aqui naquilo que... Ou seja, é uma relação que não vai dar certo, não vai ser bem sucedida. Gra, muito legal. Gente, se vocês tiverem dúvidas sobre traição, sobre o que foi falado aqui sobre ciúme, de repente sintam ciúmes além do exagero, o que faço com isso? Já fui traído, o que faço com isso? Eu traio, o que faço com isso? Vocês têm a oportunidade de conversar com a Graciele, podem participar de constelação. Sim, tem aqui na Grato mesmo, né? Tem constelação quase todos os dias, a gente tem à tarde, tem à noite, né? Tem a possibilidade também de conversar contigo pelas redes sociais. Sim, sim. Né? Manda tem uma mensagem. atendimento online também, se a pessoa quiser um atendimento online, a gente pode fazer... pelos aplicativos, bem tranquilo também. Muito legal, gente. Assim, é uma oportunidade de viver bem, é uma oportunidade de ter uma relação saudável, uma relação gostosa, mesmo que de repente não seja com outra pessoa nesse momento, né? Mesmo que de repente seja consigo mesmo. E talvez você venha de relacionamentos mal sucedidos e agora você deseja ter uma relação bem sucedida. Então venha buscar aquilo que falta para que você experimente essa relação bem sucedida. E esse assunto da traição, dos ciúmes, é um assunto que rende muito. Então, se vocês quiserem mais desse assunto, vocês podem sugerir também aqui na
na página mesmo, aqui nos comentários. E digam o que vocês precisam, o que vocês querem saber, que a gente traz o assunto para a próxima dinâmica live. Que quiserem. Se quiserem contar um caso, né, pessoal, também pode contar. Se quiserem falar do assunto genérico, também é possível. Toda quarta-feira, 11 horas, a gente está aqui e esclarece essas dúvidas para vocês. Obrigada, Carla. Beijão, gente. Até.